Hoje os ímpios comemoram, e nós aqui lamentamos, os 10 anos do pretenso pontificado de Francisco I, cujo nome real e verdadeiro é Jorge Mário Bergoglio. Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. E hoje, neste vídeo, eu gostaria de levá-lo a uma reflexão sobre estes 10 anos infelizes de bergoglianismo, de uma maneira a fazê-lo refletir sobre a sua nota mais característica, que é ter colocado a Igreja em uma situação de permanente, contínua, incansável reforma. Uma reforma em direção do nada, uma reforma em direção da aniquilação do catolicismo, uma reforma que visa a destruição e o caos, uma reforma aos moldes do que outrora era o sonho dos hereges, agora tornando-se realidade, cada vez mais presente, nestes últimos 10 anos. Vamos falar sobre isso então, e tomaremos como nosso fio condutor uma encíclica escrita pelo Papa São Pio X em 1907. O seu nome é Pascendi Dominici Gregis. Eu já falei aqui algumas vezes sobre ela, e agora nós vamos olhar para aquilo que o Papa disse sobre uma espécie de modernista. Esse é o nome dessa classe de hereges, representada muito bem por Francisco I, cujo nome real e verdadeiro é Jorge Mário Bergoglio. Uma espécie de modernista, o modernista reformador. Mas a primeira coisa que você precisa saber é que todo modernista é essencialmente um reformador. Ele, embora não seja muito fã da teologia e da filosofia católica, escolástica, tradicional, ele quer se arvorar a um verdadeiro reformador imbuído precisamente das ideias dos inimigos da Igreja. E ele não faz isso da parte de fora, criticando, mas faz da parte de dentro, como se fosse um amigo, como se fosse alguém que quer o bem, que está movido pelo amor à Igreja. E, no entanto, nós vemos que é um falso amor, nós vemos que é uma falsa reforma, é um falso reformador. Porque nestas suas ideias de reforma, e na verdade, ao expor as suas próprias ideias, em geral, eles mostram não ter a menor reverência pelo principal motor de tudo que podemos fazer de bom, de tudo que podemos fazer, afinal de contas, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, o fundamento da nossa religião. Ele, para os modernistas reformadores, é rebaixado a um mero homem. E assim nós vemos entrar na pauta de Francisco este humanismo que rebaixa Cristo a um mero e simples homem. Ele, já no começo, começa a apresentar um Jesus que é um companheiro, até mesmo um camarada, um irmão de todos nós, misericordioso, que pouco exige, que apenas caminha com o povo, caminha, então, para os desafios desta vida e não exige nada. Esse Jesus, na verdade, como é que ele vai exigir muito se ele próprio, às vezes, cometia lá os seus erros e os seus pecados? Não foi ele que, segundo a pregação de Francisco, em uma homilia na festa da Sagrada Família, do dia 27 de janeiro de 2015, que teria sido repreendido por Nossa Senhora por ter escapado, ter se afastado dos seus pais sem autorização, sem consideração, pecando assim contra o quarto mandamento e indo parar lá no templo de Jerusalém para a angústia de Nossa Senhora e de São José? Esse Cristo que se precipita, esse Cristo que erra e que peca, esse Cristo que, na interpretação de Francisco dessa passagem, vai e pede perdão aos seus pais, esse é o Cristo dos católicos? Claro que não. Santo Afonso Maria de Ligório dirá que são os hereges que cometem esse tipo de blasfêmia, de entender as coisas dessa forma. Os católicos rechaçam essa interpretação. Mas não é esse o caso de Francisco, que não passa de um modernista que rebaixa Cristo a um mero homem. E da mesma forma, então, ele continua esse rebaixamento de Cristo. Mais recentemente, aos 22 de maio de 2022,
Repetiu ele um lugar comum entre os teólogos da libertação. Cristo não fez o milagre da multiplicação dos pães, mas o milagre da partilha. Isso, ele foi uma pessoa legal, que ensinou as pessoas a compartilhar o próprio pão. As pessoas, de certo, como costumam dizer esses padres, pretensos padres da teologia da libertação, ele mostrou que as pessoas já tinham o pão, traziam o pão, então, pessoal, vamos compartilhar? Então não teve nenhum milagre, porque Cristo na verdade não é Deus, ele é um camarada. E certamente não só um homem solidário, mas também um socialista, um comunista. Como declarou Francisco em entrevista no novembro passado aos jesuítas americanos, saiu na revista America, essa entrevista dele, em que ele diz que Cristo e ele próprio era sociologicamente comunista. Cristo não somente era um mero homem, não somente era uma pessoa que cometia pecados e que não fazia milagre nenhum, mas Cristo também, afinal de contas, era um comunista, ou seja, professava uma doutrina formalmente condenada como intrinsecamente má pelo magistério da Igreja Católica. Esse é o Cristo de Francisco. E se este é o Deus de Francisco, um Deus que ele claramente diz não ser católico, então imagine o que será a sua reforma. Não é verdade? O que será a reforma que este homem quer fazer? Então vamos entender esse personagem, esse aspecto do modernismo, que é o tal do modernista reformador, porque você deve saber que, embora o modernista seja um só, ele como que compendia em si vários personagens. Então você tem o modernista filósofo, o modernista crente, o modernista teólogo, o modernista historiador, o modernista apologista, o modernista crítico e também você tem o modernista reformador. E é esse modernista reformador que é muito bem representado na pessoa de Jorge Mário Bergoglio. Vamos ouvir o que o Papa São Pio X dizia deste. Ele fala assim: pouco resta-nos finalmente dizer a respeito das pretensões do modernista como reformador. Já pelo que está exposto, fica mais que patente a mania de inovação que move estes homens. Mania esta que não poupa absolutamente nada ao catolicismo. Ou seja, o Papa diz que a reforma deles consiste em um trabalho de demolição do catolicismo. Isso se manifestou em Bergoglio desde o princípio, com sua mania de quebrar protocolos. Da sacada da Basílica de São Pedro, depois do Habemus Papam, começa com um boa noite e se apresenta como simples bispo de Roma. E não pense que foi nervosismo ou esquecimento. Não. Mais tarde, ele tirou do anuário pontifício as palavras Papa e Vigário de Cristo, permanecendo somente o título minimalista de Bispo de Roma. É assim que o chamam, afinal de contas, os hereges, os cismáticos. É o Bispo de Roma, é a Igreja de Roma. Não se fala em Papa, não se fala em Vigário de Cristo. Não se fala no primado, nas prerrogativas, nas honras que nós católicos filialmente tributamos ao Papa, ao sucessor de São Pedro em Roma. Não. Assim também, logo tirou os sapatos vermelhos, quase ao mesmo tempo em que punha o nariz vermelho de palhaço, desprestigiando o papado sempre que possível, desde então, e recebendo em troca o aplauso dos ímpios, sendo considerado o homem mais popular do ano 2013. E daí por diante, goza de muita popularidade entre os maus católicos e principalmente entre os hereges, entre os ímpios. É isso então o que nós vemos no caso de Francisco, e assim nós percebemos como ele fica bem nesse perfil de modernista reformador. E o que mais que o Papa nos ensina sobre eles? Ele diz assim, na encíclica Pascendi: gritam a altas vozes que o regime eclesiástico deve ser renovado em todos os sentidos, mas especificamente na disciplina e no dogma. Lembrem-se que teve uma entrevista em que Francisco disse que a igreja está atrasada 200 anos? Então,
É disso que o Papa São Pio X se referia. Pessoas que queriam transformar a igreja, mudar a igreja porque consideravam que ela não estava indo bem nas suas práticas e nas suas doutrinas. Não estava acompanhando os tempos modernos. Por isso você tem que reformar e transformar. Se fosse uma coisa que você considera de Deus e considera boa, você não precisaria mudar, não é mesmo? Mas continua o Papa, deixemos ele falar. Por isto, dizem que por dentro e por fora se deve entrar em acordo com a consciência moderna, que se acha de toda inclinada para a democracia. E assim também dizem que o clero inferior e o laicato devem tomar parte no governo, que deve ser descentralizado. Também devem ser transformadas as congregações romanas e, antes de todas, as do Santo Ofício e do Índice. Deve mudar-se a atitude da autoridade eclesiástica nas questões políticas e sociais, de tal sorte que não se intrometa nas disposições civis, mas procure amoldar-se a elas para penetrá-las no seu espírito. Este programa modernista descrito por São Pio X já tinha sido posto em prática pelo Concílio Vaticano II. Para levar a democratização a outro patamar, Francisco I começou com a canonização do próprio Concílio Vaticano II, nas pessoas dos seus principais realizadores, a saber, João XXIII, Paulo VI e João Paulo II. Depois, com os seus infames sínodos, culminando com este último sobre a própria sinodalidade, que é nada mais que a descentralização democrática do catolicismo e o fim de qualquer vestígio do dogma e da disciplina eclesiástica antiga. É assim, então, procedendo desta forma, que Francisco coloca em um outro patamar este programa sonhado pelos hereges modernistas. E você vê, então, que ele claramente é um deles. Francisco é um modernista reformador. E, além disso, você vê claramente essa característica, esse estilo de descentralização e laicização das estruturas da igreja, com ele colocando cada vez mais leigos e, principalmente, mulheres em cargos na Cúria Romana. E também colocando as mulheres como leitoras, como acólitas, agora instituídas, já então como que preparando o caminho para o sacerdócio feminino. Essa é uma das outras reformas queridas pelos modernistas reformadores. Em moral, diz o Papa, estão pelo americanismo, dizendo que as virtudes ativas devem antepor-se às passivas e que convém promover o exercício daquelas de preferência a estas. Ou seja, o modernista reformador é da ação, é da prática, é da, entre aspas, evangelização porta a porta. Esse negócio de ficar no claustro fazendo oração pelas almas, isso jamais. Isso são virtudes passivas, temos que ter virtudes ativas. E é por isso mesmo que desde o começo Francisco quer lutar contra todo e qualquer católico de mentalidade tradicional e ou conservadora, que enfatiza então a importância da oração, do silêncio, do recolhimento e que, claro, valoriza a missa tridentina, que justamente prevê esse tipo de conduta. Tudo começou com uma sequência de insultos. Fariseus, restauracionistas, triunfalistas, pelagianos, gnósticos, cristãos ideológicos, contadores de rosários, etc. E culminou com a abolição do motu proprio Summorum Pontificum por meio do motu proprio Traditionis Custodes, de 16 de julho de 2021, trazendo várias restrições à celebração da missa tridentina no contexto já da Igreja pós-conciliar. Mas este americanismo se manifesta principalmente perseguindo quem quer que queira viver a vida religiosa aos moldes tradicionais. No princípio, chamou a atenção a severidade com que arruinou os franciscanos da Imaculada. E mais recentemente, expulsando freiras contemplativas de um mosteiro em Pienza, Itália. E desta maneira, com Francisco criticando estas freiras de clausura, dizendo que elas têm que se levantar, têm que acordar, têm que se mexer, têm que sair para a rua, evangelizar. Então, com isso, ele se manifesta, mais uma vez, estar nas fileiras cerradas dos modernistas reformadores.
E assim nós temos a clareza de que Francisco não passa de um herege, previamente condenado pelo magistério da Igreja. E se eu acredito que os papas antigos eram guiados pelo Espírito Santo ao comporem esses documentos e ao denunciarem esses erros, então certamente eu devo entender que este homem aí que se apresenta como o Papa da Igreja Católica, um inimigo da Igreja Católica, é um herege e, claro, um demolidor, porque o que consiste o modernismo reformador, senão em transformar o catolicismo em pó e cinza. De fato, continua o Papa São Pio X na sua descrição do modernista reformador. Desejam que o clero volte à antiga humildade e pobreza, e querem-no também de acordo no pensamento e na ação com os preceitos do modernismo. Olha só, essa visão a respeito do clero já aparece em sua declaração taxativa de que quer uma igreja pobre para os pobres. Uma afirmação digna de um Judas Iscariotes e proferida já no dia 16 de março de 2013, ou seja, já no começo, esse modernista reformador do Bergoglio vem justamente dizendo aquilo que os modernistas, condenados como hereges por São Pio X, diziam. No entanto, ele próprio quis ser o exemplo dessa raça de demagogos insolentes. Com a certeza do aplauso dos que querem ver o catolicismo destruído, foi à Casa Santa Marta. E embora tivesse problemas no joelho para dobrá-lo perante o Santíssimo Sacramento, sempre, quando ele tem que prostrar-se diante de Cristo, ele tem esse problema de Cristo sacramentado, as dores instantaneamente desapareciam, passavam quando tinha que prostrar-se aos pés dos presidiários muçulmanos, ou às vezes de mulheres travestis nesses lava-pés que ele costumava fazer. Uma pobreza feita para diminuir a dignidade do sacerdócio e a tradição litúrgica da igreja, e para aumentar os egos dos humílimos padres modernistas reformadores, tão humildes que colocam suas ideias vãs de pobreza acima da discrição e da modéstia cristã. Só falta achar alguém para tocar a trombeta. Olhe só como ele é pobre, olhe só como ele é humilde, quanta humildade do Papa Francisco, não é verdade? Não é isso que nós estamos acostumados a ouvir? As trombetas dessa imprensa apóstata aplaudindo e elogiando esse senhor? A cada vez que ele quebra um protocolo, destrói uma tradição, introduz uma inovação, não é assim? Finalmente, diz o Papa, não falta entre eles quem, obedecendo muito de boa mente aos acenos dos seus mestres protestantes, até deseje ver suprimido do sacerdócio o sacro celibato. Que restará, pois, de intacto na igreja, que não deva por eles, ou segundo os seus princípios, ser reformado? Esta é uma boa pergunta. Mas, como a igreja é como uma grande catedral, não é tão fácil assim destruí-la. Talvez Francisco seja como um Moisés que não verá a realização de seus sonhos, mas é uma questão de tempo. Afinal, tem seus amigos alemães que já estão bem adiantados em seu caminho sinodal, ou melhor, caminho infernal. Eles acabam de autorizar a bênção para a união de praticantes daquele pecado contra a natureza que clama aos céus por vingança e que levou à completa destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Você sabe qual é? Além disso, quem precisa se preocupar com o fim do celibato? Quando já se tem um Leonardo Steiner, de Manaus, arranjando um jeito de ordenar homens casados? Não só ele. Em 10 anos, Francisco nomeou 111 cardeais, e dos 123 elegíveis em um eventual futuro conclave, 81, isso mesmo, 81, ou traduzindo em porcentagem, 66% do total de cardeais elegíveis, então, ao pretenso papado modernista reformador, são da forma, são da linhagem, são do gosto de
Jorge Mário Bergoglio, que se posa aí para as câmeras como Francisco I. Uma boa margem para conseguir um sucessor, ou melhor, um demolidor à sua imagem e semelhança. Humanamente falando, nada indica que haverá uma mudança no curso dos acontecimentos. Mas quem sabe, se nós vivermos santamente com os jejuns e as abstinências desta quaresma, Deus se compadeça de nós e dê à Igreja não mais estes modernistas demolidores, que gostam de se chamar reformadores, mas sim um Papa católico de verdade, que seja amigo dos verdadeiros e sinceros amigos da Igreja Católica, que são exatamente os que Bergoglio insulta, persegue e quer longe de si. É isso que nós desejamos e é assim que nós concluímos essa nossa reflexão sobre os 10 anos de pretenso pontificado de Francisco I. Muito obrigado pela vossa atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.